Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Nuvens e trovões proclamem sua glória. Mundos e nações inclinem-se a Ele. Dele é o poder, dele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Som. Todos que puderem se ajoelhar, ajoelhe que agora vamos orar. Querido Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos deu nossas mães. Quero te pedir que o Senhor abençoe ela e abençoe aqueles que a mãe não pode estar ou que a mãe não estão presentes. É o que te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. É gostoso começar a escola sabatina e vendo gente bonita aqui na frente? Com certeza, né? E hoje é um sábado especial, como eles falaram, um sábado que antecede o Dia das Mães. Mas nós sabemos que muitas mães, elas acabam se preocupando porque em alguns casos elas não têm, inclusive, suprimentos em casa para justamente darem a seus filhos. E nós temos esse projeto na escola sabatina de todo o primeiro sábado do mês, este é o segundo. Mas sábado passado foi feriado, né? Muitos viajaram. E nós demos a oportunidade para que aquelas comunidades de amor que não tinham trazido o alimento no sábado passado, pudessem trazer hoje. Eu não sei se alguns trouxeram, mas os que trouxeram, eu gostaria que fosse colocado lá na escada. Tá? Para justamente as meninas terem mais facilidade, visto que aqui na frente nós vamos ter uma programação especial hoje, que o pastor disse que nós teríamos, né? Com certeza é uma bela de uma surpresa. Hoje, com certeza, vocês terão, vamos dizer assim, grandes emoções. Eu já fiquei feliz pela oração e já fiquei feliz porque realmente fomos, vamos dizer assim, dado as boas-vindas de forma especial. Gostaria, então, que vocês continuassem prestando atenção na nossa escola sabatina. Nós sempre recebemos mensagens de outros lugares no mundo. Agora nós vamos ter a mensagem da divisão sul-asiática. A divisão sul-asiática, ela está mandando sempre para nós o informativo mundial, né, que nós temos, mensagens de como está acontecendo e o que acontece do outro lado do mundo, em outros lugares do mundo. Vamos então ouvir. Informativo Mundial das Missões, de porcos ao pioneirismo. Asha Dukpa cresceu frequentando uma igreja que sempre celebrava os feriados, dançando ao redor de cabeças de porcos, ingerindo bebidas alcoólicas e comendo carne de porco. Todavia, quando seu filho mais velho tinha apenas 9 anos,
ele frequentou a escola adventista, o único estabelecimento de ensino da região e que ficava perto da cidade em que sua família morava. Certo dia o garoto voltou da escola com alguns livros que falavam sobre o sábado. Ashla leu, releu e sentiu um forte desejo de aprender mais sobre o dia de guarda. Asha decidiu visitar o professor e fazer algumas perguntas. O professor se ofereceu para dar estudos bíblicos para ela, seu esposo e os filhos. Pouco tempo depois, Asha, o esposo e mais 4 parentes foram batizados. Asha e seu esposo começaram a visitar os vizinhos, contando-lhes sobre o sábado e outras verdades aprendidas, tornando-se pioneiros da missão global na cidade que moravam. Dessa forma, eles já levaram 65 pessoas ao batismo e fundaram 5 congregações adventistas nos últimos 10 anos. Nanguei foi uma dessas pessoas que receberam a mensagem do Evangelho através de Asha. Asha o desafiou a buscar paz e auxílio somente em Deus. Apenas 3 dias depois, através da oração, Nanguei conseguiu deixar de fumar, seu pai melhorou de saúde e sua esposa pediu para estudar a Bíblia. Já Jigme era viciado em jogos de azar. Ele encontrou um emprego numa fábrica em que o filho de Asha trabalhava e lá pôde ouvir sobre Jesus. Depois de estudar a Bíblia com Asha, Jigme parou de jogar, se converteu, reconciliou-se com a família e, por causa do seu testemunho, seus tios planejam ser batizados. Nossas ofertas missionárias ajudarão o Ministério dos Pioneiros da Missão Global na Índia. Sejamos liberais. Neste momento, nós poderemos estar, então, contribuindo com as atividades que estão sendo feitas lá na divisão sul-asiática. Oremos. Pai querido, obrigada as bênçãos, obrigada, Senhor, o cuidado, obrigada principalmente pela providência que nos dás. Agora, Senhor, nos ajude a sermos também generosos com a tua atividade, com as atividades que são feitas tão longe como na Ásia. Que essas ofertas sejam, Senhor, abençoadas por Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estudamos essa lição que ela nos dá bem claro o que a lei ela nos mostra, né? A lei nos mostra morte. Eu, pelo menos, vi morte.
Só que a lei, ela também, vamos dizer assim, o pecado, ele que nos traz essa dor, né? O pecado nos traz a dor. Só que a lei também serve como um alerta, uma pisca, né? E hoje eu estava assim com o meu filho vindo para cá, e o meu filho, eu falei assim, não acredito, tinha um caminhão atravessado, porque ele estava fazendo uma manobra. Hoje que eu tinha que chegar mais cedo, olha, o caminhão vai me atrasar. Aí ele ligou o pisca-alerta e ele, pisca-alerta, precisamos ir para a igreja, precisamos ir para a igreja. E eu achei muito interessante, alerta. A lei, ela é um alerta para o pecado. Mas a lei, morte. São tantas coisas que nós estudamos, como foi gostoso, como é claro, nós já estudamos isso em outras vezes, em outros guias de estudo, mas como ficou claro essa lição, como trouxe assim, frases que nos deixaram a clareza do que realmente a lei representa para nós cristãos. E este vai ser o momento em que nós vamos estar então em nossas comunidades. Na nossa comunidade nós vamos estar discutindo, nós vamos estar debatendo aquilo que nós estudamos esta semana. Eu gostaria de lembrar os professores que os apontamentos eles são feitos no final. Quando nós chegamos aqui e damos um toque para que estejam encerrando a lição, esse encerramento da lição é para que ele esteja acontecendo e já em seguida os apontamentos. Tá? Não é quando nós chegamos aqui temos mais 5 minutos de lição. É os minutos que vão restar para você concluir a lição e fazer os apontamentos. E estamos muito felizes porque nós temos classes que estão com seus apontamentos realmente em dia. Como isso é bom. Isso nos mostra exatamente como nós estamos em nossa temperatura espiritual. Gostaria então que os professores agora ficassem em pé para que nós pudéssemos orar. João, já que você está aqui na frente, ora aqui para a gente. Oremos. Bondoso Deus, amante Pai, obrigado pelas bênçãos que tem nos concedido e obrigado por estar nos esclarecendo durante esse trimestre as maravilhas da Tua lei, como ela tem sido usada por Ti para restaurar o homem. Mas ajuda, ó Pai, nós entendemos que somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E que possamos entender isso e transmitir também aos nossos irmãos. E que todos possamos interagir e aprender melhor para transmitir a outros também que não Te conhecem. O perdão dos nossos pecados, baseado somente nas Tuas misericórdias, na Tua graça que se renova a cada manhã e que envolve esse planeta como envolve a própria atmosfera. Por Jesus. Amém. Muito bem, nós temos agora até 10h05, ou seja, teremos exatamente 40 minutos para estarmos estudando a lição. 10h05 eu estarei conversando aqui, falando com vocês, para em 5 minutos encerrarmos. Então as nossas atividades vão até 10h10 na unidade, na comunidade. Tá? 40 minutos para estudo da lição e 5 minutos para os apontamentos. Chega mais. Ô Cláudia, vem aqui, Cláudia. Chega mais. Tudo bem, irmã? Tem? Pode ser. Podia ali, fica ali, ó. Aqui, ó. Vocês aí que fica melhor, paz. Quanto mais. Isso. Quanto mais aqui. Aqui, mano. Jamilton. Não, o apontamento é depois, né? Aqui agora nós vamos direto, né? Já vamos direto a...
Bom dia a todos. Acho que já cumprimentei. Cumprimentei a irmã Elisete. Cumprimentei a Eri. Cumprimentei a Deise, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Klaus. Bom dia. Tudo bem? Feliz sábado. Irmão, vamos direto à nossa lição? Vamos? Nós temos com o Jamilton às 3 horas, né? Às 4 horas tem o clube de oração aqui, irmãos. Então vamos tentar arrumar o máximo possível a classe aqui, de uma maneira a nós participarmos mais da lição aqui. Se você não puder vir às 4 horas no clube de oração junto com o Jamilton, a irmã Sônia, a irmã Elisete, que já também está ali, já direto, né, com eles, você pode vir na quarta-feira também os pedidos de oração, tá ok? Vamos em direto ao nosso assunto. A morte de Cristo e a lei. Nós estamos estudando esse trimestre todo, está falando sobre a lei dos 10 mandamentos. A lei dos 10 mandamentos. Que nós já distinguimos quais são as leis. Existem as leis orais, as leis cerimoniais, a lei de saúde, né? Enfim, a lei civil para Israel, que é como uma lei para um país que difere do outro, né? E agora nós estamos estudando a lei, de um tempo para cá, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. A lei que aponta o pecado. Na oração que eu comecei ali, eu falei que a lei do Senhor, repeti o Salmo 19, verso 7, que a lei do Senhor restaura a alma, no sentido do seguinte, restaura por quê? Porque nós, seres humanos, transgredimos essa lei e caímos do nosso estado de perfeição que Deus originalmente tinha no propósito de nos criar, por causa do pecado, né? Então a lei agora ela serve como um espelho, poder mostrar aonde está a coisa errada, aonde está o nosso defeito. Mas aprendemos nessa semana que nós não podemos restaurar a nossa vida, consertar a nossa vida, a nossa maneira de pecar com a lei. Por exemplo, se você está com o rosto sujo, qual a melhor maneira de você limpar esse seu rosto? É com o espelho que mostrou, passando o espelho no seu rosto, para tentar limpar o seu rosto sujo? É assim? Se você fizer isso, o que vai acontecer com o espelho? Vai sujar o espelho. E não vai te limpar. Só vai sujar o espelho, mas não vai te limpar. Nós precisamos de algo fora do espelho para nos limpar. Para nos limpar um rosto sujo, o que nós precisamos? Água. E a água, nesse caso aqui, a água da vida. A água que nós temos que beber, que é Cristo Jesus. Né? A água que Ele quer nos dar. Que é o quê? Pela fé, a salvação que Ele nos oferece. Então, pela fé nós podemos nos limpar, mas nós não podemos tentar nos limpar e tentar consertar-nos com a lei. A lei ela serve somente como parâmetro para mostrar para nós onde nós estamos errando. Ok? Então, a morte de Cristo e a lei. Aqui conta a história de um homem que estava dirigindo em alta velocidade, né? E quando de repente ele olha pelo retrovisor, ele vê o quê? O carro da polícia. E ele sabia que ia ser multado, porque ele estava errado. Não é isso? Mas que o policial o surpreendeu, né? Não multando e liberando ele, certo? Mas eu disse para ele o quê? Agora ele andasse aqui dentro da lei. Foi o que Jesus Cristo fez com Maria Madalena, não foi? Não pegou ela em erro, no pecado? Todos aqueles que o acusavam também estavam em erro. Mas o que ele disse? Ele viu que ela não tinha condição de se consertar sozinha. Não é isso? Mas ele advertiu fazendo o que para ela? Vai, não peques mais. Mortos para a lei. O que nós aprendemos aqui do que é morto para a lei? Nós temos 4 tópicos aqui. A lei do pecado e da morte, o poder da lei, a lei impotente, a maldição da lei na parte de quinta-feira. O que nós destacamos aí de importante? Se você quiser fazer de maneira aleatória, pode falar que a gente vai estar lá. Mas se você quiser acompanhar na sequência, nós podemos também fazer. Alguém gostaria de fazer um comentário?
Hein? O que nós aprendemos essa semana? Muito bem. Cristo nos livrou da condenação da lei. Aquele que está em Cristo, não há condenação nele mais. Mas isso não quer dizer que a lei foi abolida. A lei ela continua com sua função. Mas quem está em Cristo, ele não está mais porque a lei ela condena. Olha o que diz aqui, ó, em Romanos capítulo 7. Hoje nós estamos em Cristo, desposado como a esposa é do seu esposo, e, portanto, nós não estamos mais debaixo da lei, isto é, da condenação. Fomos libertos da condenação da lei. Né? Sim. A lei, ao mesmo tempo que ela condena, ela te liberta para uma vida eterna. Porque se tudo segue uma determinada lei, sabendo que a lei é vinda de Cristo, né? E que essa lei vai permanecer eternamente, essa lei vai te libertar da escravidão do pecado. Exatamente isso. Então a lei ela tem um poder de apresentar o pecado, e com isso ela indiretamente ela está te fazendo, como ele está explicando aqui, uma certa libertação. Porque se ela mostra que você está preso à condenação, e você vai tomar providência para se libertar. Aí ela apresenta quem? Mais à frente nós vamos ver que ela apresenta quem? A finalidade da lei, o objetivo da lei é mostrar que a pessoa está errada e que ela tem uma solução. Essa solução quem é? É Cristo. Vamos abrir a Bíblia, o que está escrito lá em Romanos, capítulo 6, no versículo 11 e 18. Romanos, capítulo 6, versículo 11 e 18. Olha aqui, ó. O apóstolo Paulo, fazendo uma analogia, falando sobre a lei do pecado pela graça, ele diz assim, ó, no versículo 11. Assim também vós, Romanos 6, verso 11 em diante. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem lhes ofereçais os membros do seu corpo do pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Verso 15. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Certo? Então, aqui deixando para nós aqui que a lei, o objetivo dela é o quê? É apresentar que você está escravo de alguma coisa. Agora veja o verso 16. Não sabeis que aquele quem vos ofereceis como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravo do pecado, contudo vieste obedecer de coração e forma de doutrina que fostes entregue. E uma vez libertado do pecado, fostes feito servo da justiça. É como ele estava comentando aqui. A lei, ela não tem o poder de libertar. Mas em certo sentido, ela leva você até a libertação. Ela mostra que você está errado. Aí você toma consciência. Porque se você pegar a pessoa que não é convertida, ela não tem a consciência de que ela está errada. Quantos de nós, antes de conhecer o Evangelho, fazia coisas absurdas que hoje a gente nem pode pensar do que a gente fazia, né? Porque a gente se vergonha, a gente fica assim, mas peraí, eu um homem, eu uma mulher fazia essa coisa, não tem cabimento. E hoje tem muitas pessoas no mundo que estão fazendo exatamente as mesmas coisas e não se sente mal, não condena a mente dele, entende? Ele faz. Nós até queremos fazer a coisa errada, ela vem na nossa mente, mas a gente luta para poder não fazer. Por quê? Porque temos o desconfiômetro, nós temos a lei nos acusando no sentido, ó, não faça isso, João, não faça isso, Maria, entendeu? Não é assim? A lei não deixou de ter, ela não deixou a sua validade, ela continua fazendo a sua função,
Na verdade, a lei não é, a graça não é contra a lei, nem a lei é contra a graça. As duas caminham junto. Uma precisa da outra. Por quê? Qual é a necessidade que eu tenho da graça se eu não sei que eu estou errado? Qual é a necessidade que eu tenho da graça se eu não sei que eu sou pecador? Então a lei precisa mostrar para mim que eu sou um pecador. Ficou entendido? Então é o seguinte, mortos para a lei, esse morto para a lei é no sentido de que você, não que a lei perdeu o valor, você agora está morto para a lei, porque agora você está vivo em Cristo Jesus. Está livre, está liberto, mas não abandonou a lei. Tá bom, irmãos? É mais ou menos como o cônjuge, né? Cima. Da mesma forma como a lei nos orienta o que é certo e o que é errado, ela nos previne também se eu não seguir o que pode me acontecer futuramente. Exatamente. Orientação e prevenção. Segue se tu quer, assim como as leis morais. Mas o trânsito segue, agora são as consequências. Muito bem lembrado a analogia que ela fez da questão do trânsito. Por exemplo, a lei do trânsito, ela está aí, ó, em vigor. Vamos supor que seja 50 leis aqui em Joinville de trânsito. Ela está lá. Se eu obedeço às 50 leis, essas leis não me condenam. Eu vou tranquilo, né? Não subo na calçada, não estaciono no lugar errado. Mas ela não perdeu o valor. Agora, no momento que eu subo na calçada, eu avanço o sinal, a lei vem, me condena. Aí eu preciso de um guarda bonzinho, né? Percebe? Para poder ele me perdoar ou não. E se ele me condenar, eu não tenho nada que reclamar, porque eu estava errado. Se ele me perdoar, eu tenho que ficar mais feliz e gostar dele mais ainda. Percebeu? Jesus não me condenou. Jesus, o que ele fez? Ele morreu em meu lugar, né? E oferece essa morte em meu favor. Certo? Bem, a lei do pecado e da morte. Paulo assegura aos cristãos que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. De que forma a discussão de Paulo em Romanos 7 ilustra o papel da lei? A luta que Paulo teve ali em Romanos 7, como é que isso ilustra para todos nós? Como é que ilustra aí para nós? Hein? Qual foi a luta que Paulo teve lá em Romanos 7? Quando ele diz aqui, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por que ele diz assim, uma coisa que era boa, me mostrou e eu morri, me condenou? Por que ele diz isso, irmão? Sim, aqui, irmão, isso assim. Exatamente, muito bem, é isso aí, é o que ele disse. A santidade da lei revela nossos delitos, nossos erros. A irmã queria falar? É exatamente isso. Olha aqui, a lei, veja o que diz no versículo, olha o que diz no versículo 12 de Romanos, capítulo 7. Olha o que diz no Romanos 12, verso 7. O que diz lá? Romanos capítulo, Romanos capítulo 7, melhor dizendo. Capítulo 7, verso 12. O que diz lá? Eu vou ler aqui porque eu vou dar ênfase aqui, ó. Romanos capítulo 7, verso 12. Olha aqui, ó. Por conseguinte, o que é? A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. É por isso que ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz aqui no versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Ou seja, a lei é para poder apresentar o pecado. A lei do pecado e da morte. Por quê? Porque a lei mostra que você precisa mortificar o seu eu, suas vontades. Você precisa morrer e nascer de novo. Através do santo batismo, através de Cristo Jesus. Ela diz, ela aponta, ela é um instrumento para revelar as coisas erradas, ruim, o pecado, para que nós possamos viver. Entendeu? Para nós buscar essa necessidade de viver em Cristo. Como está lá em Romanos, em Salmo 19, verso 7. Certo? Mais algum comentário? Mais algum comentário? Tá. A lei do pecado. Aqui diz o seguinte. Em Romanos 4 e em Romanos 7, continua, Romanos 5, né? Diz qual é a função da lei. Está parecendo redundante a nossa lição, mas é isso aí mesmo. O apóstolo Paulo é redundante. Em vários capítulos ele fala sobre isso. Não é nós que estamos sendo redundantes, é a própria Bíblia. Qual é a função da lei?
Qual é? Revelar o pecado, mostrar, dizer, fazer conhecido, revelar, apontar o que é pecado, o que é transgressão. O que é transgressão? 1 João 3,4. Pecado é transgressão da lei. Pecado não é costume. Hoje, a maioria dos cristãos confunde costume com pecado. Não entende? Costume com pecado. Por exemplo, cortar cabelo. A mulher cortar cabelo é pecado? Cortar é cortar, irmão. Se ela tem um cabelão, tá aqui nas costas, e ela corta a pontinha aqui, já está cortando ou não? Nós, como igreja, às vezes até comentamos, evita de cortar o cabelo tão curto igual o homem, né, ao ponto de estar passando navalha no, né, para evitar a confusão. Mas não que seja pecado. Então, pessoas confundem costume com pecado. Pecado é uma questão universal. É em tudo quanto é lugar. Adultério, roubar, matar, adorar as coisas, né? Isso é pecado. Agora, cabelo, corte de cabelos, costume assim, a gente pede para poder fazer uma distinção do mundo, né? Mas não que seja pecado. Os bons costumes, ele é sempre bem-vindo, né? O cristão, ele demonstra com o seu exterior o que está acontecendo interiormente dentro dele. Quando ele está sendo transformado, ele começa a ser o quê? Ele começa a aparentar uma vida de cristão que ele leva. Certo? Então, o poder da lei aqui é esclarecer, despertar no pecador o que é pecado e os seus efeitos maléficos. Quando eu leio os 10 mandamentos, eu vejo, por exemplo, o não matarás. 13 letrinhas. Esse não matarás, ele é tão abrangente que ele envolve você matar para não comer caças, né? Você mata um animal só por prazer. Isso é errado. Mostra os efeitos maléficos. Matar o outro de raiva. Entende? Então, a lei, quando fala não matarás, está falando não só você pegar um revólver e dar um tiro numa pessoa. É matar outra nas implicâncias, né? Então, você vê o efeito maléfico. Quando você faz o mal aos outros, você está fazendo mal a você mesmo. No momento que você dá raiva, você tem prazer de ofender a outro. Mas depois que você cai em si, você vê. Então, a lei apresenta, quando a lei apresenta isso, é para que nós não tenhamos o quê? Não venha sofrer. Hoje, o mundo todo sofre de uma doença que está atingindo a maioria das pessoas. Qual é? Depressão. Isso convém com o quê? A pessoa se esvanja no prazer do pecado, aí depois que passa, que o pecado é passageiro, o que acontece? Aí vem a condenação. Ele começa a cair em si, há uma luta dentro da pessoa. Não é isso? Então, aqui o apóstolo Paulo diz assim, por meio de uma coisa boa causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Está lá em Romanos 7, verso 13. Então ele está mostrando, irmão, se a lei é justa, santa e boa, se você percebe esses atributos que foi colocado na lei, é o mesmo atributo de Deus. Deus não é santo, Deus não é justo, Deus não é bom. Então está dizendo bem claro que a lei ela é perfeita tanto quanto o próprio Deus. Deus não é perfeito? Então, com o objetivo. Agora, por que o apóstolo Paulo diz que sobremaneira me mostrou maligno? Porque a coisa boa se aproxima da pessoa e a pessoa percebe o quanto ele está errado. Como eu já disse a você, se você se aproxima do espelho, você começa a perceber como você é cheio de defeito. Eu não só estou falando no sentido de defeito físico. Porque se você ficar reflexionando na frente no espelho, olhando para você, você começa a ver o quão você é cheio de defeito interiormente também, sabia? Por isso que a explicação da lei como um espelho é muito, muito válida. Porque ela faz você refletir o que você é. Sabia? Se você fica olhando para o seu próximo, você pode se achar melhor do que o outro, ou não? Porque de repente você vai encontrar no seu próximo alguma coisa que você não teria coragem de fazer, que você faria, aí você se acha melhor. Mas quando você olha para a lei, que é perfeita, você vê que você está todo errado. Não tem nada para encontrar de errado na lei. Deu para entender? No Espírito de Profecia, no livro Caminho a Cristo, o profeta diz assim: quanto mais eu me aproximo da luz,
mais essa luz ilumina os caninhos da minha alma e vê quanto eu estou errado. Por isso que à medida que você se aproxima de Cristo e da sua lei, você vê o quanto você é errado. E foi essa luta que o apóstolo Paulo teve em Romanos. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Só que no verso 22 ele diz assim: no homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Nos meus membros que guerreiam, na minha vida física, carnal, eu tenho prazer no pecado. Porque exatamente o que minha mente não quer fazer, o meu corpo faz. Essa era a luta. Ok? Então, voltamos aqui. O poder da lei é mostrar o que é pecado. Por isso que ela é o aguilhão da morte. O que é aguilhão? Aguilhão é uma picada de escorpião, símbolo de poder de causar a destruição. É o aguilhão da morte. A lei impotente. Tá. Nós já vimos que a lei é santa, justa e boa. Mas o que é lei? O que é impotente para a lei fazer? Hein? O que a lei não pode fazer? O que ela não pode fazer? Ela não pode salvar. Aqui está a essência da nossa lição de hoje, dessa semana. Como nós adventistas exaltamos tanto a lei de Deus e fomos exatamente colocados aqui na terra com um povo justamente para poder proclamar as maravilhas da lei de Deus, como diz o salmista lá no Salmo 119, nós, adventistas do sétimo dia, tem que tomar muito cuidado. Porque o natural do ser humano é começar a atribuir à lei um poder de salvação. Sim. A lei ela não tem o poder de salvar. Isso é bem verdade, mas ela tem o poder de conduzir-nos à salvação. Exatamente. Bem lembrado, Cid. Ele está dizendo que a lei não pode salvar, mas ela tem um poder de conduzir a pessoa à salvação. Ela tem um poder de condenar, né? Se sabe não. Ele está perguntando se sabe e não guarda é salvo? Não. Por quê? Se a pessoa sabe, Tiago, vamos abrir a Bíblia, ele está perguntando se sabe a lei e não guarda é salvo, vai ser salvo? Vamos ver o que diz Tiago. Tiago 4. Vamos lá, Tiago 4. Lá na sua Epístola Universal. Será que uma pessoa que sabe a lei e não guarda, será que ela vai ser salva? Vamos ver o que diz a Bíblia? Aqui, ó. Tiago 4. Versículo 7. Não, versículo 17. Portanto, Tiago capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Se a pessoa sabe que deve fazer o bem, sabe que a lei de Deus mostra o que é errado, e ele não para de fazer o que é errado para poder fazer o bem, ele já está pecando. Entende? Se ele tem consciência, a pergunta dele é muito boa, procede nesse sentido. Agora, volta aqui para a parte de quarta-feira, a lei impotente. Como vimos, embora em certo sentido a lei fortaleça o pecado, em outro sentido a lei é extremamente impotente, como pode as mesmas coisas ser ao mesmo tempo poderosa e impotente? Como pode? Aqui, novamente, há uma diferença. Não está na lei, mas na pessoa. Entende? Quando eu sei e não pratico, a impotência não está na lei. A impotência está em mim. Eu não consegui fazer. E essa é a luta do cristão. Né? Em Tiago 2,10 também fala: qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado. Tiago 2,10, é exatamente isso. Aquele que tropeça em um só ponto se torna culpado. Aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto se torna culpado de tudo. É aquela matemática bem conhecida. Para Deus, 10 menos 1 é igual a 0. Igual a 0. Não adianta você guardar 9 e deixar 1 de lado. E o mundo cristão hoje faz exatamente isso. O mundo cristão, como ele viu que não teve argumento biblicamente para poder falar contra a lei toda, ele procura um foco, um mandamento, para poder pisotear, né, e não guardar. Então é o seguinte, irmãos, aqui na parte da lei impotente, a lei ela não tem poder para salvar, como disse o próprio Cid aqui, ó. Mas ela tem um poder de conduzir a pessoa a essa salvação.
que é Cristo Jesus. Olha o que está escrito lá em Gálatas capítulo 3. Olha lá, ó. Em Gálatas capítulo 3. Encontraram? Gálatas 3, versículo 20. Desculpa, irmãos, eu acho que o versículo 11. Evidentemente que pela lei também ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O que nos justifica diante de Deus? É a fé. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 1. A lei, ela é impotente, ela não pode salvar. Ela não pode trazer graça, méritos para as pessoas em si mesmo. Olha lá, Romanos capítulo 5, versículo 1, o que diz? Romanos 5, versículo 1, o que diz aí? Ó, justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos justifica? É a fé em Cristo Jesus. Só que a fé, ela não anula a lei. Olha o que diz Romanos, vira a página, capítulo 3, versículo 31. Romanos 3, verso 31. Ó. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Romanos 3, 31. Romanos 3, 31. Encontrou? 3, 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, antes confirmamos o quê? A lei. A lei, ela... Deixa eu encontrar um outro texto aqui, ó. O objetivo da lei, ela não é querer salvar ninguém. A lei é um instrumento criado pelo próprio Deus, entende, irmãos? Para poder apresentar, ou seja, salvar aquele que pode nos guiar, ou que não pode salvar. Ela só nos guia. Olha lá, olha o que diz o versículo 24 de Gálatas 3. Gálatas 3, verso 24. O objetivo da lei é esse aí, ó. Gálatas 3, verso 24. Ela é enferma, ela é impotente. Aliás, melhor, ela é impotente em relação ao poder de salvar. Ó, Gálatas 3, verso 24. Ó, de maneira que a lei nos serviu de... Nos serviu de quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? Aio. O que é aio? Aio é pedagogo, aquele que ensina, é professor, é ama seca, aquele que pega a criança pela mão e leva até o colégio. Ó, de maneira que a lei nos serviu ao aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que nós fôssemos o quê? Justificado por fé. Percebeu? Então, o objetivo da lei é levar a pessoa, levar a pessoa a Jesus Cristo. Não é salvar. Nós é que estamos criando ideias dizendo que a lei pode salvar. A lei não pode salvar. A lei, ela tem o objetivo condenar, apresentar, revelar. E aí nós precisamos de um Salvador, que é Cristo Jesus. Tá bom? A lei é capaz de convencer o pecador do pecado, mas não pode torná-lo justo. É um espelho, pode mostrar nossas falhas, mas não pode corrigi-las. A lei não pode salvar aqueles que ela condena. Ela não pode resgatar os que perecem. Só quem pode resgatar, só quem pode salvar? Cristo Jesus. Então Cristo, com a sua morte, ele veio fazer o quê? Cumprir a justiça que a lei exigia. E que o ser humano nenhum pode cumprir. Ao morrer na cruz de maneira sem pecado, 1 Pedro 2, verso 21, diz que não havia pecado nele. Então ele morreu de uma vida justa por os injustos. Ele substituiu. Então ele cumpriu o que a lei exigia. O salário do pecado não é a morte, Romanos 6, 23. Então Jesus Cristo cumpriu o que era para nós. Entende? Nós merecíamos a morte. Então ele morreu e ofereceu essa morte em nosso lugar, para que nós não precisamos mais morrer.
Por isso que a Bíblia diz assim, ó, que as pessoas que estão em Cristo, ela não vai morrer eternamente. Porque Jesus venceu na cruz do Calvário a morte eterna. Porque você não pode acreditar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos vencer dessa morte agora, que é o sono da morte. Porque essa todo mundo morre. O justo e o injusto. Jesus morreu para vencer, porque você pode falar assim, Jesus morreu e venceu a morte. Não, mas por que está todo mundo morrendo? Não, essa primeira morte é o sono da morte. Em Apocalipse capítulo 3, capítulo 20, 4 e 5 diz, a segunda morte não tem poder sobre eles. Os salvos, a segunda morte não vai ter poder. O que Cristo Jesus substituiu, a nossa morte, foi a morte eterna. Por isso que São João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Maldição da lei. O que os textos para seguir diz sobre a natureza humana e como podemos ver a realidade dessa verdade cada dia em nós. Como o texto de Romanos 6,23 nos ajuda a definir a maldição da lei. O que a lei, qual é a maldição que a lei imprime para o pecador? Qual é? Como é que é? A lei mostra que a pessoa, muito bem, mostra que a pessoa está fora, a Cláudia está dizendo aqui, foge da presença de Deus. E uma pessoa fora da presença de Deus, o que acontece com ela? Ela vai definhando, é como que uma flor fora da luz. Sim, irmão. Muito bem, Romanos, ele falou aí, Romanos 6,23, Romanos 3,23. Todos pecaram. A lei, a maldição da lei que mostra que todo mundo é maldito. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim, somos todos pecadores, trapo de imundície, somos todos injustos. É isso que a maldição da lei traz. Ela traz o quê? Ela diz que maldito todo aquele que permanecer escrito no livro da lei. Ela apresenta que a pessoa, olha, é no livro da lei, tá? Ou seja, lá estavam as condenações todas que a pessoa, a maldição que haveria de vir, entende? E por fim o quê? Nós somos fadados a morrer. E se nós não aceitarmos Jesus, nós não só vamos morrer essa morte, que é a primeira morte, que é o sono, como também teremos a fatídica condenação de morrer eternamente. E como ela disse aqui, seremos separados de Deus para sempre. Não separado vivo, mas separado pela morte, definitivamente. Entende? E Cristo Jesus, ele veio, se o salário do pecado é a morte, mas a morte não é proporcional. A morte é total. Para encerrar a nossa linha de raciocínio aqui, é o seguinte, olha só, preste bem atenção. Alguém disse que Jesus Cristo, que as mãos de Jesus têm nome. As duas mãos de Jesus têm nome. Com a mão da graça, ele tira o que nós merecemos. O que nós merecemos? Acabamos de ler aqui, Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte, é a condenação. Com a mão da graça. A segunda mão de Jesus chama-se a mão da misericórdia. Com a mão da misericórdia, ele nos dá o que nós não merecemos. Se nós merecemos a morte eterna, certo? Ele nos dá o que nós não merecemos, o quê? A vida eterna. 1 João 2, verso 25 diz assim, e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então nós temos o privilégio de ter a vida eterna, porque ele nos ofereceu gratuitamente. Amém? E hoje eu fiquei feliz. A Priscila, pela primeira vez, é a segunda vez que está vindo aqui, né, Priscila? A terceira vez, né? E ela resolveu estudar a Bíblia. Vai começar a estudar a Bíblia agora com a gente, certo? Por quê? Porque ela resolveu seguir a Cristo Jesus. Não é isso? Tomou a decisão. Não, eu vou querer seguir a Jesus. Amém? Então, o que o ser humano precisa é isso. Como o ser humano toma essa decisão? Quando ele vê que ele está todo errado e que ele precisa se consertar. Não é isso? Ele chega de querer arrumar mentirinha e dizer que a lei foi abolida, que a lei nós não precisamos, nós somos da graça. Claro que nós precisamos da graça. E só precisamos da graça mesmo. Né?
Porque a lei, ela está todo dia apresentando. Isaías 30, verso 21. Diz bem claro, quando desviar para a direita, ou desviar para a esquerda, ouvirás atrás de teus ouvidos uma palavra dizendo, este é o caminho. O Espírito Santo de Deus usa a lei para nos despertar da onde nós estamos errados, de qual nós precisamos consertar. Entende? Não adianta a gente tentar arrumar brechas aqui, brechas ali, porque os efeitos maléficos do pecado, ele vai aparecer de cedo ou mais tarde. Por mais... Não adianta querer justificar que você faz errado porque você é um pecador. O que adianta é você ir atrás daquele que é Jesus, né? E ele sim, ele justifica porque você é, mas você morreu por isso. Ninguém quer morrer porque pecou. Exatamente, como ela falou aqui para alguém que não ouviu. Não adianta a gente ficar querendo fugir. Nós temos que procurar alguém que pode nos corrigir. Ou seja, nos substituir, nos ajudar a vencer. Porque ninguém quer morrer. Seria bom que se nós pudéssemos continuar pecando, ter os prazeres do pecado que são transitórios e não morrer nunca. Não é isso? Seria bom. Mas Deus sabendo que um dia isso vai trazer um malefício para nós, porque imagina. A Bíblia diz bem claro. Olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 3. Aliás, Romanos capítulo 2. Não dá para coadunar, irmãos. Você não pode ficar com o pecado. Jesus já deixou claro, não podemos agradar dois senhores. Romanos 2, versículo 13, que diz aqui, ó. 2:13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Os que só ouvem. Mas os que praticam a lei hão de ser o quê? Justificado. Assim? O salmista disse, guardei a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. Para o cristão, ele tem prazer na lei de Deus. Ele tem prazer na lei de Deus, de fazer a vontade de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7. Ó, Romanos 7, versículo 12, de novo, vou refletir aqui para nós. 12. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Olha o verso 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa que é a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Verso 14, olha o 14 aqui, ó. Porque bem sabemos que a lei é o quê? A lei o que é? Eu sou o quê? Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então o problema aqui, em Romanos capítulo 7, Paulo não está abolindo a lei. Paulo está enfatizando a função da lei e entre Deus e o pecador. Olha o que diz no versículo 22. Ó, porque no tocante ao homem interior, o que ele diz? O que ele diz no verso 22, Romanos 7, 22? Porque no tocante ao homem interior, tem o quê? Prazer na lei de Deus. É isso? Olha o verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Essa guerra entre o fazer o bem e o certo vai acompanhar a nossa vida toda. Por quê? Porque nós estamos sujeitos a cair. Aí nós precisamos de olhar para a lei para ver onde a gente caiu, onde errou. A lei é um parâmetro, né? Ela tem o objetivo de, como ela diz, revelar, dizer o que é pecado, né? Condenar. Ela em si próprio, entenderam a lição da semana? Ela não tem objetivo de salvar. Ela tem o objetivo de levar a pessoa. Ela ser um aio que vai conduzir a pessoa a Cristo. Semana que vem, irmão, nós vamos ter aulas que vai falar sobre, bem claramente, que a lei, o objetivo da lei é levar a pessoa a Cristo Jesus. Semana que vem nós vamos estudar sobre esse assunto. Tá bom, meus amados? Vamos continuar estudando e tomar cuidado para nós não atribuir à lei uma coisa que ela não pode fazer. A lei não pode salvar. A lei pode apresentar o que é pecado e revelar à pessoa o que é
o único que pode salvar, que é Cristo Jesus. Amém? Ficou claro isso? Ficou claro? Algum comentário mais? Hein? Algum comentário? Se não estamos mais condenados sobre a lei, sim. Aham. Aham. De repente, aquela blitz lá de novo. Aham. Então, o homem já parou, quando parar, só que se tem medo da polícia, mora no Vila Prata. Aham. O que aconteceu? Ele viu de longe, ele viu que eles ficam os olhos direto no peito da pessoa, que ela ficou assim, de longe ele viu. Ele parou, ele viu a carteira, preso na cara, e aí ele conhece muito meu filho, né? Ele falou assim, ó, tu é um de flash, né? Foi rapidinho, ó, puxou o cinto, rapidinho, né? Outro filho, né? Daí ele explicou tudinho a lei, né? Só não vou te mostrar, porque eu conheço teu pai, conheço você. Mas a próxima vez, Tá vendo o que ele contou? O pessoal que não ouviu aqui. Ele, semana passada, andando de carro com a sua família, o filho dele não percebeu que o filho dele não colocou o cinto. Mas quando chegou numa blitz, eles fotografaram já de longe e já viu que ele estava sem frio. Quando ele chegou parar o carro, o filho dele, mais que rapidamente que possível, botou o cinto. Aí o policial disse o seguinte: você é um deflecha, muito rápido, né? Mas eu não vou te multar porque eu considero seu pai. Eu conheço seu pai. Entende? Ou seja, ele estava errado, mas ele foi perdoado pela consideração de conhecer o pai. É o mesmo que nós. Nós somos errados, somos perdoados pela consideração que o pai tem com o filho. Está lembrado? O homem não é possível cumprir a lei sem Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Fazer o apontamento. Não. Este mundo está bem perto do fim. O homem agressivo destrói o que já não tem. Que posição nós devemos assumir perante os fatos? Que rumo seguir? São profecias se cumprindo. Alegria é reação de nós cristãos. Vamos cantar, nos alegrar, comunicar, compartilhar esperança e fé pra libertar. Vamos pensar como será abraçar Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo por morrer na cruz. Pensar nas guerras e males daqui. Estamos de passagem nessa terra de dor. A vida eterna é o nosso objetivo, por isso devemos nos preparar. Muito bem.
queridos, nós não podemos deixar essa data em branco. E as crianças, elas já estão eufóricas, aguardando para entrar. Porque com certeza as mães são o toque de Deus. A escola sabatina preparou para as mães uma lembrancinha simples, mas que toda vez que você estiver olhando, as crianças já podem inclusive entrar, podem entrar as crianças e sentarem próximos às suas mães, tá? Deem um abraço bem gostoso, porque as mães são o toque de Deus, são um presente de Deus. Podem já encontrar a sua mãe, deem um abraço bem gostoso na sua mãe. Isso. Estão tímidos, estão procurando as mães. Geralmente são as mães que vão buscar. Nós temos mães aqui do lado também, do outro lado. Mãe, você pode ajudar de repente o seu filho a localizar você. Tem filhos que estão perdidos, não estão conseguindo encontrar as mães. Alguns já encontraram rapidinho. Muito bem. Você acaba de receber uma lembrancinha que fala e suaviza o seu toque. Nós jamais vamos esquecer do toque de nossas mães. Eu gostaria agora que as mães que não receberam a lembrancinha, porque seu filho não chega, aquelas que têm filhos lá na escolinha, essas já estão recebendo. Aqueles que não receberam, as avós, né? Os pais, as mães que têm filhos já mais assim maiores, futuras mamães, por favor, tá? Futuras mamães também. Eu gostaria que ficassem em pé para que nós tenhamos também aqui um grupo para estar entregando essa lembrança para vocês. Então, avós, mamães de jovens, de adolescentes, de primários, que não, primários acho que receberam. Fiquem em pé para que você receba também a sua lembrança. Se você não ficar em pé, vai ficar difícil de ser identificada. Futuras mamães, por favor, as que estão grávidas também, né? Vamos dizer assim, estão já no ponto para serem mãezinhas, que coisa linda, não? Não se esqueça, você é um toque de amor, o toque de amor que Deus deu a cada um dos seus filhos. E que você realmente faça esse toque especial, dê esse toque especial ao seu filho. Quem puder estar ajudando também as secretárias da escola sabatina. Muito bem. Você se sinta como Deus em você e o seu toque representa o toque de Deus. Muito bem.
Espero que todas já tenham recebido. Pronto. Agora eu espero o silêncio, todos já nos movimentamos. Muito bem. E José Vasco, recordação. Mamãe, eu tenho uma saudade louca de você. Quando criança mal sabia andar, fazia medidura, caía no chão, começava a chorar. Você me levantava, me embalava, fazia caretas para me fazer sorrir. E eu de tudo me esquecia para chorar. Mamãe, eu tenho uma saudade louca de você. Lembro-me dos brinquedos que brincávamos juntas. Roda, cobra cega, berlinda, chicote queimado. Mas o que eu mais gostava era o brinquedo de se esconder. Você se escondia atrás das portas e eu procurava. E quando não achava, bastava fazer beicinho para chorar. Você corria me acariciar e eu de tudo me esquecia para chorar. Mamãe, eu tenho uma saudade louca de você. Um dia, você inventou um novo brinquedo. Ficou na cama quieta, sossegada e nem falava. Depois, foi para dentro de um caixão, tomou um carro feio e todo mundo me dizia: a sua mãe foi se esconder. Então, eu procurei você, procurei, fiz beicinho, chorei, mas você nunca mais me apareceu. Fiquei com raiva do brinquedo de esconder. Mamãe, eu tenho uma saudade louca de você. Hoje eu quero lhe dizer que você é a razão do meu viver. Com você tenho amor e proteção, segurando a sua mão, sinto a vida renascer. Minha mãe, hoje é vida mais feliz, pois você é o amor que eu sempre quis. Ao andar neste mundo vou lembrar seu cuidado e seu olhar, ensinando-me a amar. Mamãe, você me faz viver em paz. Você me aquece com o seu calor. Você traduz na vida o sentimento que é maior.
mais você é o amor que eu sempre quis. Ao andar neste mundo vou lembrar seu cuidado e seu olhar, ensinando-me a amar. Mamãe, você me faz viver em paz. Você me aquece com o seu calor. Você traduz na vida o sentimento que é maior. Você me faz acreditar no amor. Você me faz acreditar no amor. Quero que vocês fiquem aqui porque nós vamos agora ajoelhar e sintam-se vocês, mães, homenageadas. Vem aqui vocês duas, vamos orar aqui ajoelhadas. Vocês, mães, nunca se esqueçam, vocês podem ficar em pé, nós vamos ajoelhar. Nós somos um toque de Deus na vida dos nossos filhos. Fiquem em pé, vamos orar. Pai querido, obrigada, Senhor, porque nos dás amor, porque Tu colocas em nosso coração amor. Senhor, obrigada porque de nós mesmos não temos esse sentimento, nós seres humanos não temos. E obrigada, Senhor, por nós termos mães. Obrigada porque nós que somos mães, Senhor, podemos também dar esse toque de amor, esse toque que representa muitas vezes o Teu toque na vida de nossos filhos. Seja com cada mãe aqui, abençoe cada mãe, ilumine, dê-lhe sabedoria, para que possamos, Senhor, instruir e guiar nossos filhos nos Teus caminhos. Seja conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.